palmas. Esplêndido. Esplêndido. Como é que um time que atuou tão bem contra o Atlético Mineiro me faz um futebol desse? Futebol mequetrefe. O jogo já estava decidido em 21 minutos. E olha, eu não vou botar a culpa só no atleta Pedro Lima, não. A culpa na lateral direita, não. A culpa nos zagueiros, não. O time em si não jogou futebol. O time estava na partida contra o Atlético Mineiro. E mais uma vez eu quero pontuar aqui a minha indignação, que foi um dos únicos que pontuou o triste fim de semana que poderia acontecer se o Sport fosse na onda do torcedor e botar time titular contra o Atlético Mineiro. Não fez a rodagem de elenco lá, o time já estava totalmente sobrecarregado, jogou o que não tinha. Muitos atletas se lesionaram, inclusive o Filipinho, e isso sim é uma sequela de toda essa sequência que o Sport vem tendo de jogos com o mesmo time sem ter rodagem. O Sport hoje perdeu o desgaste. O Sport levou gols por descondicionamento físico. O Sport, quando sofreu o primeiro gol, o Sport era melhor na partida, sofreu o primeiro gol, tentou atacar sem ter efetividade. Pegava o volante, bola, tentava driblar 3-4, perdia a bola. Um meia, 3-4, perdia a bola. E foi assim o jogo do início da partida até os primeiros 21 minutos, onde já estava 3-0 e já tinha decidido a partida ali. O torcedor do Sport foi para o estádio hoje para ser envergonhado por essa equipe. E essa equipe não é a que jogou aquele futebol. Eu sei que o nosso objetivo não é ser campeão da Copa do Nordeste e se a gente não for, aí acabou o ano pra gente. Não é. Se a gente não subir, acabou o ano pra gente. Agora, eu fico me perguntando, e se hoje fosse uma partida decisiva na reta final do Brasileiro e o Sport jogasse o futebol que jogou hoje? Por não ter o time bem preparado fisicamente para a partida. A gente estaria mais uma vez na Série B, rapaz. A gente, mais um ano, 2025, seria novamente a Série B. Tem o ano todo ainda para consertar, para entender o momento. Saiu da Copa do Brasil, saiu da Copa do Nordeste. Agora é entender qual partida os atletas precisam entrar mais intensos e qual o time ele precisa de uma rodagem, porque a gente tem banco para isso. O Fábio Matheus, ele foi entrar no segundo tempo quando já estava 4-0. Fábio Matheus é um atleta que poderia muito bem ter substituído o Fabrício Domingues ou o Felipe e não aconteceu isso. Me coloca o Alan Ruiz, que não tem a característica de ser um jogador marcador. E o meio de campo do Fortaleza estava passeando dentro de campo. Era bolas de ligação direta, direto. A nossa zaga é uma zaga que o estilo de jogo do Mariano Souza é em linhas altas. Mas nós não temos zagueiros ou laterais para fazer a cobertura. Sempre vai ter bola nas costas do zagueiro. Como foi o primeiro gol, como foi o segundo gol, como foi várias e várias tentativas, sempre bola nas costas do zagueiro. O Pedro Lima, ele tem sim a crítica a ser feita, mas a culpa não é só dele. Olha, não tem que ser a culpa absoluta no Pedro Lima, é um garoto jovem. É um garoto que está num time no qual ele foi colocado como o titular e não deram um escoramento para ele. Não deram um atleta para substituir ele à altura. Por quê? O Pedro Lima, ele vai ser alvo de críticas, vai, porque ele está no time titular. E por mais que ele seja jovem, a crítica é válida e é construtiva. Ele tem que entender isso. Mas não tem um atleta a nível Pedro Lima para substituir ele na lateral direita. E quando a gente pega times que estudam bem o estilo de jogo do Mariano Souza, sempre vai ter esses combates do jogador mais experiente ou mais habilidoso pelo lado do Pedro Lima. Porque ele é um atleta que, na minha opinião, olha,
minha opinião, o Pedro Lima não foi feito para jogar na lateral. Ele apoia muito bem no ataque, ele daria muito bem um ponta. Mas, tá na lateral, defensivo, ele tem que ter esse apoio. E se tem que ter esse apoio, tem que abrir mão de um volante ou de algum ponta, jogar com 2 atacantes e trazer um zagueiro ou mais um volante para fazer essa cobertura. Porque o moleque sozinho não dá contra times que estudam muito bem o esporte. Hoje o Fortaleza ele não jogou um futebol para vencer de 4, 5 a 1. Ele só fez o que devia ser feito. O esporte que deu os espaços. O time do Fortaleza ele chegou em campo decidido o que ia fazer. Olha, vai ser bolas nas costas do Pedro Lima e lá o Moisés vai se virar. Ele vai fazer o que sabe. Ele vai driblar 1, 2. O Pedro Lima é afobado e vai ganhar cartão amarelo, vermelho e vai fazer gols em jogadas que o Moisés tiver efetividade. Então, o Sport ele leva o primeiro gol, leva o segundo. O time tenta, de todo jeito, buscar o empate ou diminuir, que acaba dando espaço. Depois que leva o terceiro, meu irmão, a gente olha para Lucas Lima, vê ele voando, olha para Romarinho, vê ele voando. Os atletas não estavam entre si. A mente pensava uma coisa, a mente pensava em atacar, em acalmar a bola, em tocar de lado, mas o corpo fazia outra coisa. O corpo queria correr, o corpo queria parar, o corpo errava, o jogador errava o tempo de bola e foi isso a partida quase toda. 15 minutos de jogo, vi, olha, o Fabrício Domingues 4 palmos de língua para fora, vi o Felipe também bastante cansado, o Thierry cansado, Castan cansado. Kaique França tomou o primeiro gol, foi falha, foi. Tem muito crédito, meu irmão. Tem muito crédito. Se estiver vendo o vídeo, Kaique França, você tem muito crédito, meu irmão. Não deixe isso se abalar, não. Tem muito crédito. Agora, tem que passar essa confiança que nós acreditamos em você e estamos com você. O foco do esporte é contra o Goiás. 5 dias para se preparar, ou melhor dizendo, 4, 3, porque tem a viagem para lá, tem toda a escala. Mas o torcedor que estava pedindo o time titular contra o Atlético Mineiro, hoje some. E eu estava falando até com um parceiro, olha, a gente perdendo pro Atlético, a gente perdendo pro Fortaleza, a gente se complica totalmente, porque a gente vai ter que enfrentar o Goiás numa pressão gigantesca e vencer lá, porque a gente vai estar fora do G4. Essa semana, o Sport tem tudo para sair do G4. Tem tudo para sair do G4. E aí, uma Série B que era para se tornar tranquila, passa a ser uma Série B duvidosa. Mais um ano, uma Série B duvidosa, o Sport tendo que se superar. Tem elenco para isso? Tem, mas tem que sair desse momento difícil. E esse momento difícil vai requer pelo menos 15, 20 dias até que o elenco consiga se reestruturar, pegar fôlego, porque emocionalmente deve estar muito abalado. Eu sei que recebem para isso, mas são atletas, são pessoas. Tem famílias, tem familiares que queriam ver o título, que, pô, meu irmão, tem todo um entorno, pô. Eu tô puto, você tá puto, todo mundo tá puto. Tenho certeza que o elenco não queria chegar dentro do estádio e perder do jeito que perdeu. Se o Fortaleza tinha time para ganhar, o Fortaleza tem um time qualificado, tem. Tava com alguns desfalques, tava. Mas os caminhos foi oferecido para eles. Eles não tiveram que botar o esporte contra as linhas. Não tiveram que botar o esporte pressionado. Não tiveram, pô. Tiveram que fazer o óbvio.